obviamente, um novo significado, falando do seu sangue, de uma nova aliança que está sendo firmada em seu sangue agora, e logo em seguida ele é preso, passa por um julgamento tortuoso, que a única intenção era condená-lo. Depois de ser condenado, depois de ser levado diante de autoridades, depois de ser humilhado, depois de ser deixado, abandonado pelos seus discípulos, depois de ficar totalmente desamparado, ele agora é castigado. E depois de apresentado, todo açoitado diante do povo, as pessoas lhe disseram: isso não é suficiente, não é suficiente açoitá-lo, ele merece morte, morte de cruz. E ali Pilatos então manda que Jesus fosse crucificado. E aí, irmãos, nós temos Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, sendo imolado. O Senhor Jesus indo à cruz do Calvário, no seu lugar, no meu lugar, por causa dos nossos pecados. Nós pensamos assim: não, foi culpa dos romanos, não foi culpa dos judeus. Queridos, foi culpa dos nossos pecados. Lembra lá o Antigo Testamento? Lembra lá Êxodo 12? O juízo de Deus viria sobre toda a terra do Egito. Na 10ª praga atingiria toda a terra do Egito. As únicas famílias que seriam livres de tal juízo é aquelas que tivessem o sangue sobre as portas, aquelas que estivessem se alimentando do cordeiro, aquelas que estivessem já vestidas, prontas, sinalizando: nós vamos ser livres, libertos da escravidão. E aqui agora, queridos, nós chegamos no Novo Testamento. O Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro enviado pelo Pai, ele vai à cruz, ele é imolado como esse Cordeiro Pascual, na festividade da Páscoa dos judeus, agora trazendo um novo significado. A nossa Páscoa não é mais uma celebração de um jugo, de uma escravidão do passado. A nossa Páscoa agora é a celebração da libertação dos nossos próprios pecados, que o Pai enviou o seu Filho Jesus para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, a preço, querido, a custo de seu sangue, o sangue agora de uma nova aliança. E aí, amados, eu e você, esse sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos nossos pecados, nós agora podemos celebrar uma festa ao Senhor, nós podemos celebrar a Páscoa ao Senhor, que de fato nada tem a ver com coelhos, como as crianças cantaram, que de fato nada a ver com chocolates ou com ovos, absolutamente em nada. Você pode sentar e comer 10 quilos de chocolate se você quiser, mas isso em nada tem a ver com a Páscoa. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue como Cordeiro de Deus, como Cordeiro imolado, para assumir, para cair sobre ele o meu pecado e o seu pecado. Isso é a Páscoa. Pastor, então, como é que nós celebramos Páscoa ao Senhor? Para nós celebrarmos, queridos, a Páscoa ao Senhor, então, primeiramente é necessário nós crermos naquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Se nós não crermos no sacrifício de Cristo Jesus, nada então estamos celebrando de Páscoa alguma, porque Cristo agora, Ele é o nosso Cordeiro Pascual, Ele é aquele que dá a sua vida em nosso resgate, é aquele que cai sobre Ele o juízo de Deus, para que não caísse sobre nós. E aí, querido, então primeiro, como é que nós vamos celebrar a Páscoa ao Senhor? Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos agora entender que Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz por conta dos meus pecados, que o Senhor Jesus agora é o meu libertador, que agora eu posso sair da escravidão do pecado, do jugo do pecado, porque o Senhor Jesus morreu por mim. Primeiro passo para nós celebrarmos a Páscoa do Senhor, queridos, é crer em Jesus. Se eu não creio em Jesus, se eu não creio em seu sacrifício, se eu não creio que Ele morreu na cruz no meu lugar, eu posso fazer qualquer outra coisa que não haverá sentido, tá certo? Eu posso fazer qualquer tipo de festividade, eu posso fazer qualquer tipo de celebração, isso não será Páscoa ao Senhor, porque o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascual, não estará fazendo parte, então valor algum terá.
Primeiro, então, nós precisamos crer no Senhor Jesus, precisamos crer na sua morte na cruz do Calvário, como então o nosso libertador, como o nosso substituto. E segundo, querido, atrelado a isso, amarrado a essa fé em Cristo, juntinho com essa fé em Cristo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Esses pecados que levaram Cristo à cruz, esses pecados que nos afastam de Deus, que, como o profeta Isaías diz, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Estes pecados, queridos, dessa vida nossa independente de Deus, desse nosso egoísmo, de querer viver a nossa vida na direção do nosso próprio nariz, sem nos importarmos com o nosso Criador, com aquele que nos fez com um propósito claro e definido de adorá-lo, e aí nós vivemos a nossa vida do nosso jeito, no nosso rumo, independente de Deus, uma vida em pecado, distante do Senhor, divorciada de Deus. E aí nós precisamos nos arrepender, amados, dos nossos pecados. À medida que creio que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, no meu lugar, eu também agora preciso me arrepender destes pecados, a qual o Senhor Jesus foi necessário dar a sua vida, a qual o Senhor Jesus foi necessário derramar o seu sangue, para que nós pudéssemos ser perdoados. Queridos, se houvesse outra maneira mais simples, mais fácil, com toda certeza, o Senhor Jesus não precisaria ter ido à cruz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, não havia outro modo, não havia outro jeito, não havia outra forma do meu pecado, do seu pecado ser limpo, ser lavado, ser perdoado, e uma nova chance de uma nova vida diante de Deus ser nos dada. Não havia outra maneira. Alguém precisava receber o castigo e a condenação dos nossos pecados. Precisava recair o juízo de Deus sobre alguém, e não havia ninguém, nenhum de nós poderíamos morrer um pelo outro, porque cada um de nós possuímos os nossos próprios pecados. Precisávamos então agora de um cordeiro perfeito, precisávamos agora de um substituto perfeito, e esse substituto perfeito é o Senhor Jesus, unicamente, exclusivamente, e não há outro. E o Senhor Jesus, querido, foi à cruz por mim e por você, esse substituto perfeito que veio dos céus, do Pai, para nós, para morrer no nosso lugar. E aí você me pergunta, então, Márcio, como é que